Meus caros, hoje é feriado. E como vocês sabem, eu não estou mais gravando vídeos do final de semana e também feriado, porque é o tempo de passar com a família. Porém, calhou de que neste momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui 1º de maio de 2025, eu estou também fazendo a série Terapia do Bom Senso. Que série é essa? Uma série gratuita, exclusiva, num grupo de WhatsApp que eu tenho aqui embaixo. Tá? Essa série não é para falar com o público em geral, que é os meus vídeos aqui do YouTube. É para falar principalmente com você, terapeuta, psicólogo, psiquiatra ou qualquer pessoa que faz atendimento pessoal e se interessa ou pode ser beneficiado com a psicologia. Então o que vocês vão ver hoje aqui na sequência é o 4º episódio dessa série de 12 episódios. E ele é muito interessante porque eu faço um resumo dessa primeira etapa, desse primeiro 1/3. Tá? Ainda vão ter mais 8 vídeos, certo? Então se você achou interessante, achou legal o que você vai ver aqui, entra aqui no grupo, tá? Entra aqui no grupo porque vão ter os próximos episódios e quem sabe você pode participar da 2ª turma da formação em terapia do bom senso, que é algo que eu já venho falando nos vídeos aqui, né? Além de 4 meses de aulas muito boas, eu garanto mesmo, a melhor coisa que eu já fiz em psicologia, também vai ser 1 ano de supervisão mensal, vai ser 1 ano de supervisão. Então, se você é interessado, você é da área, você gosta da área, você gostaria de mudar de carreira, você é estudante de psicologia recém-formado, sabe, formado há muito tempo, enfim, entra aqui no grupo porque você vai poder assistir os 3 episódios anteriores, poder assistir esse episódio de novo e também assistir os próximos, tá? Eu espero que seja legal, eu espero que vocês também, né, acho que vai ser legal também que vocês vão entrar em contato um pouco com o Jota mais professor, um Jota mais terapeuta, falando com terapeutas, do que necessariamente esse Jota explicando os conceitos, tá? Mas, enfim, não é tão diferente assim, tá? Sempre buscando a normalidade e bom senso. Espero que seja bom, é isso, meus caros, bom vídeo e se você se interessar, eu te encontro lá no grupo nos próximos dias. Um abraço, até! Meus caros, vamos continuar com a nossa série Terapia do Bom Senso. Mas antes, previously, Terapia do Bom Senso, o que foi que nós falamos aqui? Primeiro episódio que eu espero que você tenha assistido, né? Uma ajuda extraordinária, ou seja, qual que é a demanda, com o que a gente tem que lidar, qual que é a questão, como que é a característica dessa questão, né? Que as pessoas nos procuram, tá? Segundo, entre 2 extremos, ou seja, entre a imparcialidade e a condução completa. Terceiro, serviço. Terapia é um serviço, foi o que eu falei no último vídeo aqui, né? Ou seja, a terapia nós temos que servir a um trabalho e ao mesmo tempo é um serviço de servir o outro, não é mesmo? E falei também sobre essa pessoalidade. A psicologia tem uma questão muito pessoal, tá? Vou desenvolver um pouco melhor a pessoalidade hoje e vou arrematar então essa questão da nossa postura, tá? Dentro do consultório, né? Não é nem nossa postura, a postura eu vou falar mais pra frente, é o nosso papel em consultório, tá? O que eu quero falar com vocês hoje aqui? Então, se nós estamos realizando um serviço, é servir o outro, é muito pessoal, nós estamos entre 2 extremos, como é que funciona isso então de fato? Como é que a gente consegue resolver aquela questão que eu coloquei lá no 2º vídeo, de não deixar o paciente à deriva, até mesmo às vezes uma imparcialidade cruel, entende? Mas também não conduzir o paciente, pegar ele na mão e resolver os problemas deles apesar dele. Porque hoje em dia, pelo menos no meio em que eu, Jota, estou transitando, não sei se é seu caso, mas eu vejo muito a tendência a ir para o lado da condução, de querer melhorar o paciente apesar do paciente, né? Nós não temos um remédio que podemos sedar o paciente, dar o remédio e o corpo dele vai processar do jeito que é. Eu não tenho como dar um boa noite Cinderela no meu paciente também, não tem como criar um truque. Então eu tenho que contar com a vontade dele, eu tenho que contar com a anuência dele. Então por isso, como eu já disse aqui, nós somos especialistas de comunicação, nós somos especialistas de linguagem. Nós temos que aprender a falar, a encontrar o meio disso, não é mesmo? Mas como que eu penso? Qual que é a posição que eu me coloco? Eu, Jota, dentro da terapia do bom senso, que é o que a gente está falando aqui, então a minha resposta é muito pessoal, diante de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já criei, de toda a minha experiência aqui, tá? Como que eu vejo? Eu tenho que me posicionar, sim. Por quê? Porque o paciente, como eu disse, é uma procura muito pessoal, ele procurou o Jota. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho o dever de me posicionar. Em que sentido? Eu acho o cúmulo o paciente procurar alguém e não encontrar um ser humano, não encontrar um diálogo. Ele está querendo trazer uma intimidade dele, a intimidade dele é humana, as dores dele é humana. Ele tem que ter do outro lado alguém que acolha
essa intimidade, que acolha esse sofrimento e que ele perceba que ele não está sozinho. Então tem muita gente que faz terapia e se sente sozinho, porque tem um distanciamento do terapeuta para ele, ou às vezes até assim, o terapeuta ele é muito simpático, mas parece que ele não está abraçando. Claro que para nós isso é uma exigência que às vezes pesa, né? Eu falo isso aqui para você, mas tem vezes que eu estou muito cansado, tem vezes que não tenho tanta empatia pelo paciente, então eu não consigo ter esse acolhimento. Mas uma coisa é eu saber que precisa, outra coisa é achar que ele não existe. Então nós temos que fazer esse acolhimento. Quando eu for falar sobre a postura, né, as 4 posturas da terapia do bom senso: humildade, sinceridade, leveza e respeito. São essas 4. Quando eu for falar sobre humildade, eu vou falar sobre esse acolhimento aqui, tá bom? Eu vou chegar lá, né? Desobra mais sobre acolhimento. Vou explicar para vocês mais para frente. Mas enfim, então tem que ter isso. Então eu tenho que me posicionar. O paciente está sofrendo, eu tenho que acolher ele de alguma maneira. Com palavras, com o meu olhar, com a minha presença. Uma coisa que eu percebo, atender depressivo online é mais difícil do que presencial, porque a presença, para uma pessoa que está sofrendo uma dor crônica, como é a depressão, essa presença é muito boa, né? Ele tem que sair de casa para encontrar com você, dar aquele oi ali, mesmo que seja um cumprimento de mão, tá ali na mesma presença é muito bom. Online eu acho meio ruim. Então tem alguns casos que a gente percebe esse tipo de coisa. Então assim, eu tenho que me posicionar porque tem um ser humano de um lado esperando um outro ser humano que apareça ali. Porque na nossa profissão, ela é muito pessoal porque o nosso lado gente, ele não pode ser descartado. Tá? Ele não pode ser descartado, ele tem que estar ali. Então nós temos que integrar o profissional com o pessoal. Nós temos que integrar. E isso é algo que é muito interessante de a gente pensar, até onde integrar, até onde não integrar, o que deixar de fora, o que a gente consegue trabalhar, mas nós temos que integrar isso daí. Mas enfim, então assim, a gente precisa se posicionar, seja num acolhimento, seja numa sugestão, seja no insight, ou como eu falo aqui, né, reconhece, mapeia, imagina, age. Eu tenho que conseguir dialogar e me posicionar para fazer com que o paciente reconheça as coisas, ajudar ele a mapear, fazer perguntas, ajudar ele a mapear, abrir possibilidades, imaginar cenários. Eu também preciso estar ali presente com posicionamento na hora da ação, ajudá-lo a agir, vamos dizer assim. Porém, eu não posso passar do limite, não posso passar do limite aceitável. E aqui é uma coisa que eu sempre falei, tem gente que já deve ter me ouvido falar, mas eu volto aqui porque eu acho que essa série aqui vai ficar meio como uma introdução à terapia do bom senso, né? Aqui eu gosto muito de discutir, quando eu vou falar sobre esse papel, daquela frase do, né, quem cura é a personalidade do terapeuta. E muitas vezes você pode acreditar que essa frase é mais dessa nova psicologia, né, essa nova psicologia da consciência, vamos dizer assim, que a gente vê hoje em dia, mas também a gente tem muito esse viés da psicanálise do TCC, em que a minha postura, quem eu sou, vai ajudar a curar o paciente. Vai ajudar. E é por meio de mim que vem a cura do sujeito. Olha que arriscado. Olha que arriscado eu acreditar que é por meio da minha personalidade que o paciente vai ser curado. Você entende que você, em muito pouco tempo, você começa a acreditar que você é o caminho, a verdade e a vida e a cura? Uma palestra que eu dei no Congresso de Psicologia e Verdade de 2023, eu falei sobre isso. Antigamente, os psicólogos se viam como deuses, né? Aqueles que entendem tudo, o paciente, estão acima, né, do bem e do mal, né? Uma coisa bem nietzschiana, que é muito próxima do Freud. Até por sinal, na escola de terapia, Escola Prática de Terapia do Bom Senso, que é onde está a formação, né, que é o que eu vou explicar mais para frente, tem uma aula que a gente fez com um filósofo, com um estudante de filosofia, professor de filosofia, o Saulo Brito, que ele explica, né, esse caminho do Schopenhauer, Nietzsche e Freud, como que o Freud chegou nas ideias dele, bebendo da fonte do Nietzsche, bebendo da fonte do Schopenhauer. Mas isso aí é para quem entrar lá, tá lá essa aula exclusiva, aí foi um bate-papo muito legal com o Saulo Brito. Então o que acontece é o quê? Tem essa coisa de eu entendo você apesar de você, e eu como um olhar, como essa pessoa assim, o falso saber. Eu lembro que os pacientes, os meus professores psicanalistas falavam isso, você tem que passar uma ideia de saber, entendeu? Não era falso saber, mas você tem que passar essa ideia de superioridade que você está entendendo. O TCC, eu tenho várias técnicas, eu tenho vários instrumentos. Né? Para mim o TCC às vezes parece o professor bugiganga, assim, que abre, não, você pode usar esse protocolo, ainda assim tem um distanciamento humano, né? Mas ainda assim está na minha mão, está na mão do terapeuta.
Dependendo do protocolo que você usa, você cura seu paciente. E do outro lado, a gente vê hoje esse tipo de coisa, do quem cura é a personalidade do paciente, do terapeuta. Quem cura a personalidade do terapeuta, mas vocês estão doidos? Como fazer isso? Como fazer isso? Então, nesse sentido, uma coisa que eu levo muito a sério em consultório é a responsabilidade do paciente pela terapia dele. Eu sou o cara que está aqui, entende? Como eu disse, para fazer um serviço. Mas o que eu preciso é que o paciente se responsabilize pela vida dele. Eu não quero que pessoas dependam de mim. A última coisa que eu quero é um paciente que olhe para mim e fale assim: Jota, se eu não conversar com você, eu não consigo decidir as coisas da minha vida. Eu falo, cara, ou esse cara tá achando um troço muito estranho, ou eu tô agindo de uma maneira muito errada com ele. Tá, vamos fazer um parênteses aqui, não sei se tem paciente meu aqui, vamos devagar, não é a última coisa que eu quero. Se você em algum momento precisar conversar comigo, tá tudo bem. Mas o que eu não quero é essa dependência emocional, sabe? Eu sei que com terapia, e eu tenho a minha terapeuta também, tá? Eu sei que com terapia, às vezes a gente precisa encontrar a pessoa e conversar, enfim, né? Tem coisas que, eu preciso conversar com a minha terapeuta, isso acontece. Mas isso não pode ser alimentado, entende? Por isso que eu tenho um problema gigantesco com a tal da transferência freudiana. Eu acho que a transferência freudiana não precisa existir, minha senhora e meu senhor. Essa transferência em que o terapeuta ele entra dentro desse inconsciente e cria quase que um simulacro paterno para depois que... Pra quê? Pra que nós vamos fazer um troço desse com o paciente? Pra que eu vou criar uma dependência do paciente para depois eu quebrá-la? Isso eu acho que é sadomasoquismo, sabe? O Freud fala tanto de libido que eu já começo a achar que ele tinha um chicotinho escondido debaixo da escrivaninha. Pra que isso? Entende? Ou então na TCC tem essa coisa não, tem um protocolo, tem que fazer o protocolo. Se o paciente não segue o protocolo, eu dou bronca nele porque ele não fez a tarefinha, porque ele não fez... Pra que de novo? Vamos de novo. Relações verticais, relações verticais, relações verticais. A mesma coisa é essa nova psicologia trazendo a ideia de que eu sou o cara, eu curo. Eu não curo. Eu não curo. Entende? Até mesmo vou fazer aqui, vou dar um exemplo, presta atenção, exemplo, tá? Até mesmo um padre, quando ele dá a absolvição dos pecados, se o fiel na confissão não confessou direito, essa confissão pode ser inválida, porque esse sujeito, ele não confessou tudo. Ou seja, se até mesmo, entende, dentro da doutrina católica, o perdão dos seus pecados depende da sinceridade do fiel, o engajamento, vamos chamar assim, do fiel, a disposição do fiel, por que na nossa profissão, na nossa atividade, vai ser maior do que isso? Então, de certa maneira, a gente tem que tirar um pouco desse ideal, desse imaginário do psicólogo rockstar, entendeu? Sabe? Aquele que cura, aquele que resolve, aquele que entende tudo e assim por diante. A gente tem que diminuir isso, a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente tem que saber aonde nós estamos. A gente tem que saber qual que é o meu papel nessa história, tá? E aí, então, para resolver isso, uma das coisas que eu falei naquela palestra, eu vou trazer para vocês aqui, é que para mim, qual que é então o nosso papel? Entende? Eu até fiz uma pergunta aquele dia assim, se a cura é por uma personalidade, de qual personalidade estamos falando então? Porque eu realmente acredito que a cura psicológica do paciente é por meio de uma personalidade. Qual? A minha? Não. A verdadeira melhora é por meio da vontade e personalidade do próprio paciente, acompanhado do nosso serviço coparticipativo. Então, o serviço que eu falei no episódio anterior, para mim é um serviço coparticipativo. Eu tenho minha participação, mas eu não sou o sócio maioritário. É o nosso serviço coparticipativo. Eu tenho que ajudar o paciente a se ajudar. Ou usando a palavra cura, eu acho usar a palavra cura, né? Quem cura é a personalidade do paciente. Eu não gosto muito da coisa da cura, né? Porque em psicologia a gente sabe que é muito difícil. Até por sinal sobre isso, mais pra frente eu vou explicar pra vocês por que eu não acredito que a alta é o objetivo terapêutico. Hashtag polêmica, assim. Mas a alta nunca pode ser o objetivo terapêutico, tá? Eu vou explicar isso mais pra frente. Então também, assim, essa coisa da cura, da alta, da resolução dos problemas do paciente, eu acho muito arriscado. Por isso que eu coloquei aqui. Não tem a cura. É a verdadeira melhora é por meio da vontade e personalidade do próprio paciente. Com o nosso serviço coparticipativo. Eu estou ali como um dos meios facilitadores para esse paciente melhorar.
Por isso que muita gente chega assim, eu ajudei um paciente a sair da depressão. Eu entendo que a gente pode falar isso de maneira geral, mas de maneira realmente descritiva da realidade, eu ajudei, eu e mais quem? Eu e mais quantos? Porque acontece com vocês, não acontece? Do paciente chegar pra vocês e falar, eu tava conversando com meu amigo no bar, a conversa foi muito boa, ele me falou tal coisa, né? Aquilo ajudou o cara a ser melhor. Ou eu já atendi paciente, ou então vocês, minhas queridas, eu tenho uma compaixão gigantesca por vocês, tá? Solteira, 30 anos, 30 a mais, querendo viver a vida castidade, ter uma família e não encontrar homem. Tá? Vocês, entende? Eu já vi muita paciente minha melhorar por quê? Porque encontrou um chamiguinho, algum homem deu uma fungada no cangote e prometeu aliança e resolveu, a coisa resolveu. Encontrou alguém para chamar de seu, encontrou um amor para chamar de seu. E a pessoa melhora, por quê? Porque ela conseguiu resolver aquilo lá. Fui eu. Como eu sempre falo, essa terapêutica eu não faço. Fui eu que resolvi. Não foi. Mas eu também não fiz nada. Não, lava minhas mãos. Não, eu tive um serviço coparticipativo. Eu tive uma coparticipação, parece plano de saúde, né? Tive uma coparticipação nessa melhora do paciente. Às vezes foi uma coparticipação em momentos muito cruciais. Às vezes o que eu falei deu um grande input, mas quem que pegou o que eu falei, alimentou dentro de si, resolveu melhorar, encarou o pai, resolveu sair, né? Pacientes solteiros. Às vezes eu falo, sai, coisa e tal. Quem que foi lá, baixou o Tinder? Quem foi lá, saiu na quermesse? Quem que foi lá que fez isso? A paciente. Então eu não posso, na minha ilusão, querer acreditar que quem melhorou e curou ela fui eu. Eu não posso tirar esse mérito da minha paciente. Eu não posso quebrar já de cara um ato com tanta responsabilidade, tanta pessoalidade. Eu não posso falar assim, beleza, você melhorou, mas foi por causa de mim. Entende? Por isso quando o paciente chega e fala, muito obrigado, Jota, por ter me ajudado, né? Muito obrigado por ter resolvido o meu problema. Eu falo, cara, eu que agradeço a confiança. Uma coisa que eu sempre falo é, agradeça a confiança do seu paciente. Ele confia em você. Honra essa confiança. E eu acho que para honrar a confiança do paciente, eu tenho que, entende? Devolver a responsabilidade para ele. É tipo aquele meme que esses dias eu vi assim, eu tô querendo processar, eu queria saber qual que é o número do CRP para eu poder processar meu paciente, né? Para poder processar meu psicólogo, porque ele teve a ousadia de falar que quem tem que resolver os meus próprios problemas sou eu mesmo, é minha responsabilidade. Então você entende? Serviço coparticipativo. Nem imparcialidade, tá? Voltando desde o começo, o paciente vem, traz uma ajuda extraordinária, ele precisa de uma ajuda diferenciada, que está fora do comum. Algo que deveria estar funcionando normal não está funcionando. Esse foi o primeiro episódio. Segundo episódio, eu não posso tratá-lo como uma indiferença e uma imparcialidade, que não existe, mas eu também não posso tratar como uma condução, porque também daí eu vou virar um guru, ou coisa parecida, que eu acho que até é pior do que a imparcialidade. Tá? Terceiro episódio, o que eu vou fazer? Um serviço. É um trabalho, né? Mas também é um servir. De que maneira esse servir? É um serviço coparticipativo. E aí a gente tira um pouco essa vaidade terapêutica, que também me irrita. Essa vaidade, sabe, dessa coisa que eu falei, aí o terapeuta rockstar, psicólogo rockstar, né? Vou falar, puta que pariu, que troço chato, entende? Porque aí eu coloco no meu lugar. Em qual lugar? Eu não sei, depende do paciente. Tem paciente que realmente eu fui ali talvez 20%, 30% da melhora do cara. Porque eu fui ali, mandei mensagem, eu conversei com ele, eu atendi, realmente as conversas foram muito boas, tudo mais. Tem paciente que eu fui 10%. Entende? Eu tenho que entender isso. Tem paciente que eu tenho uma definição, né? Existe um negócio chamado terapia, chamado manutenção, tá? Manutenção terapêutica, vamos dizer assim. Terapia é quando você ativamente está trabalhando com o paciente. Tem paciente que é manutenção. O que é manutenção? Ele vem a cada 15 dias, uma vez por mês, não tem grandes problemas, mas ele precisa conversar com alguém. Isso é terapia, de fato? Não. Então, qual que é a minha coparticipação desse cara? Eu sou mais um, ele conversa comigo, ele vai lá no Pilates, ele vai não sei das quantas, tá? Então assim, eu tenho que olhar e falar assim, qual que é o meu papel, qual que é a minha coparticipação na vida desse sujeito aqui? Mas nunca acredito que é 100%, mas também nunca acredito que é 0%. Por quê? Porque eu acredito que um ser humano dividindo algo comigo, independente se eu sou terapeuta ou não, eu tenho uma responsabilidade diante daquilo. E é isso que me irrita daí na psicologia, é acreditar que, tipo, não, o cara veio contar, é ele que resolve os problemas dele, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tô aqui atendendo na imparcialidade. Mentira! Se teu amigo vai conversar, se teu vizinho fala alguma coisa, não dá pra desver o que foi visto. Se o vizinho conta alguma coisa, cara,
Você tem a obrigação de tentar ajudá-lo como ser humano, entendeu? Mas enfim, eu não vou falar mais muito mais. Deixa eu ver se tinha. Não vou falar mais muito mais. Mas então fiquem com isso na cabeça. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, imparcialidade e condução é um serviço, porque é um trabalho, a gente tem que levar em conta como trabalho, mas também é um servir. Servir como um serviço coparticipativo. E nós temos que ajudar o paciente a se ajudar. Entende? Eu até escrevi aqui, ó, não devo moldá-lo, mas eu devo, mas ajudá-lo a se moldar. Essa coisa da personalidade tem muito isso. Ah, a personalidade, que a presença da personalidade molda os outros. Eu não quero isso. Eu quero que a minha personalidade seja uma fonte de possibilidades do paciente se moldar. Eu não quero que ele me imite. Eu quero que ele aprenda comigo a ser quem ele deve ser, entendeu? E quantas vezes a gente não fica imitando, sabe? Instagram, eu fico imitando algumas pessoas, eu fico me imitando também, aí pior ainda, pelo amor de Deus, vem me imitar. E a gente acha que isso cura, não cura, você está só mimetizando. É parte de um processo, a imitação é o começo do processo. Mas o que acontece é o quê? Eu não devo moldá-lo. Eu não tenho que fazer o que eu acho que ele tem que fazer, não. Eu tenho que ajudar a ele a se moldar. Chega que eu acho que hoje eu fiquei empolgada, empolguei. Então, ó, presta atenção. Tá. Vamos continuar com essa série. Em breve eu vou explicar para você como é que vai funcionar a formação em terapia do bom senso, como é que vai funcionar tudo isso e como que você vai fazer para conseguir uma vaga nesse projeto, tá? Na segunda turma da formação em terapia do bom senso. Não é um link que eu vou soltar, tá? Eu já vou até dar um spoilerzinho aqui. Um certo dia, né? Vai ter de uma data até outra, você vai ter um período para poder fazer a aplicação. O que é aplicação? Você vai marcar 15 minutos comigo, você vai me explicar qual que é a sua realidade, coisa e tal. Eu olhando para você falando, puta, eu acho que pode funcionar a mesma formação, aí você pode entrar na turma, tá bom? Então vai ser isso, você vai conversar com todo mundo que está aqui. Jota, eu quero entrar, gostei demais da formação, você vai ter que conversar comigo, nem que seja 15 minutos. Eu quero saber, porque às vezes a pessoa entra esperando uma coisa, eu não quero frustrar ninguém nesse sentido, ou às vezes, assim, a pessoa está numa necessidade que eu sei que eu não vou suprir. Então, sabe? Então vamos conversar sobre isso. E às vezes você precisa de terapia, não de formação em terapia do bom senso. Então vai ter isso, mas eu já vou explicar mais pra frente quando que vai ser, quando que eu vou abrir esse período que você pode mandar mensagem para minha secretária e ela vai agendar 15 minutos de aplicação. Tá bom? Beleza? Vamos lá, gente. Continue espalhando a palavra do bom senso. Comentem aqui embaixo. Eu só estou vendo uma pessoa comentar aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Pergunta, fala, tá bom? E espalhe a palavra do bom senso a quem precisar. Manda lá o link do grupo, faça acontecer. Eu estou muito empolgado, como vocês podem ver. Os vídeos estão começando a ficar cada vez mais longos. Não era para ser um curso, era para ser uma série, mas eu estou começando a ficar preocupado. Mas é isso. Abraço. Tchau, tchau.